Começando, senhoras e senhores, mais um programa Tempo de Qualidade. Sejam muito bem-vindos a mais um super programa, mais um super convidado, mais um super tema. Fique com a gente. Hoje vamos falar sobre paternidade. Qual é a sua relação com o seu pai ou com a sua mãe? Como você está aí com a sua família? Fica com a gente, porque eu creio que este programa vai ser um programa de cura e inspiração para você. Já se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, comente, porque com certeza nós vamos juntos alcançar muitas pessoas com o que vai ser tratado neste programa. Quem está comigo? Ele, Antônio Vorst, que hoje é vereador de Estância Velha, um dos vereadores mais votados, um jovem de 24 anos, que tem uma história de superação, uma história de vitória, e não foi fácil ele viver essa história. Não está sendo fácil até hoje, né, Antônio? Bem-vindo ao Tempo de Qualidade, irmão. Obrigado, Misa. Nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Espero a gente ter uma conversa bem tranquila, né? Gosto muito daqui, é uma honra estar aqui na Felicidade, uma rádio no qual eu sou fã, ouvinte. Gosto muito, estou sempre na escuta, então é uma honra que a gente possa ter um papo bem descontraído e bem tranquilo. Que alegria, a honra é toda nossa. Rapidinho, só para a galera entender, quem é o Antônio? Olha, o Antônio é um jovem, né, 24 anos, cristão, nascido e criado num lar cristão, né? E como a gente veio falar aqui hoje de paternidade, ele é um jovem que se criou, uma criança sem pai, né? Com essa ausência da figura paterna e que teve muitos traumas, teve muitas dificuldades, e carrega reflexos disso até hoje, né, mas que em uma fase da vida teve que virar a chave. Uau. Né, teve que enfrentar esse problema de frente, vencer as barreiras que tinha, o ódio, a raiva, o rancor, a mágoa, né, que um homem tem de não ter tido um pai perto, presente, né, embora vivo não estivesse perto. Teve que enfrentar isso e liberar o perdão. E a partir daí, conseguir se tornar um homem de sucesso, uma pessoa que realmente escolheu vencer e dar certo na vida. A gente sabe que para dar certo na vida, Antônio, existe todo um contexto. Existe uma mãe te apoiando, existe um pai te cuidando, te aconselhando. E tu não tinha uma base fundamental para a estrutura de um caráter, que era um pai. Conta pra gente, Exato. Resumidamente, essa história de distância entre você e o seu pai. Exato. Misel, geralmente quem forma o caráter, né, da gente é o pai, né? É a pessoa que te pega pelo braço, fala o que pode, o que não pode. A mãe costuma ser o teu esteio, né? Vai te levar, vai te pegar no colo, chorou, pega no colo, dá uma mamar, etc. Agora quem diz pode, não pode é o pai, né? Quem pega o chinelo, quem realmente coloca no caminho é o pai, né? E esse é o essencial para formar o caráter da pessoa. E o homem, ele é carente de 3 amores, né? O homem ser humano, o ser humano é carente de 3 amores: o amor de pai, o amor de mãe e o amor de Deus. Uau. Né? O homem, quando ele não tem, o ser humano, quando não tem o amor do pai, né? Muitas vezes ele é suprido por um tio, por um padrasto, né? Por um irmão mais velho. Às vezes a própria mãe tem esse amor, né? E consegue suprir, né? O homem, quando não tem, o ser humano, quando não tem o amor da mãe, ele consegue suprir com a avó, né? Com a irmã mais velha, com a tia, né? Com a madrasta. Às vezes com a namorada. Às vezes com a namorada, né? É meio complicado, né? Mas mas é verdade, eu não tinha pensado nisso. Fazer a comida, o cuidar, o carinho, às vezes uma namorada. E olha só, Antônio, como isso pode ser um desequilíbrio total. Quantos jovens não se envolveram em drogas, em violência, em prostituição? Por quê? Porque eles tinham uma falta. E essa falta foi preenchida o quê? Pelo mundo. Em relacionamentos abusivos, né? Exatamente. Quantas meninas sentaram no colo de um cara porque não tiveram o colo do pai, né? Deus. Quantos caras namoraram mulheres às vezes mais velhas porque não tiveram o amor de mãe. Não tiveram o amor de mamãe. Eu não tinha assimilado dessa forma ainda, isso é muito interessante. Isso é incrível. Mas o amor de mãe, ele é suprido de outra forma, né? É difícil, mas ainda pode ser. Agora o amor de Deus, o amor de Deus, ele não tem substituição. Isso. Ele não tem nada que supre, né? Se você não tem o amor de Deus, você vai ser uma pessoa totalmente vazia. Né? Eu costumo dizer que as pessoas que a gente vê na rua, né, o rapaz que está em situação de droga, que a gente vê na sinaleira pedindo dinheiro para ir lá usar droga, né, essa pessoa é uma pessoa que tem um buraco no coração tão grande que só Deus pode suprir. Essa é uma pessoa que falta o amor de Deus na vida dela. A partir do momento que aquele cara que muita gente diz que não tem salvação encontrar Deus, ele vai ter salvação, vai ter saída. A vida dele vai ser encontrada. Muitos pastores são ex-usuários de cracks, né? São pessoas perdidas, porque eles conseguiram suprir a falta do amor de Deus. Mas a falta do amor do pai, né? Como eu vim aqui para dizer,
ela causa, eu não vou dizer assim um desvio de caráter, mas ele causa uma carência muito grande, um desequilíbrio emocional muito grande na conduta, no caráter da pessoa. E esses primeiros reflexos tu consegue ver na infância. Tu consegue ver quando a criança é pequena e começa a fazer parte da sociedade. É ali que tu começa a assimilar. Antônio, e fala um pouquinho então dessa questão do teu pai. O ano que a tua mãe engravidou, como que a tua mãe conheceu o teu pai e essa falta, essa vida sem teu pai. Conta esse começo pra gente. Então, Mizel, eu tenho fotos da minha infância, né? Tenho fotos do meu aniversário de 1 e 2 anos e meu pai estava lá, né? Mas a imagem mais antiga que eu tenho dele é quando eu fiz 9 anos, tá? Essa é a imagem mais antiga que eu tenho dele. 9 anos tu lembra dele? Isso, 9 assim, anos de idade. Pô, qual é a imagem mais antiga que tem no teu pai, Antônio? Eu posso dizer que foi com 9 anos. Inclusive, eu tenho 2 padrinhos só, né? Mas, assim, amigos da família, amigos dos meus irmãos, assim, amigos da minha mãe, que até hoje dizem que eu chamava eles de pai, né? Toda vez que eu via alguém diferente em casa, eu chamava de pai, né? Então tem esse constrangimento, né? Eu até brinquei com a minha mãe, né? Eu brinco muito com ela, às vezes eu falo assim, bah, mãe, imagina se passasse o carteiro e gritasse pai, né? Ela dava ferrada, mas, enfim, chamava os amigos do meu irmão de pai, né? Chamava meus irmãos, meu irmão mais velho tem 20, por parte de mãe, né? Ele tem 20 anos a mais que eu. Olha só. Então imagina, os amigos dele já tinham 20 anos e eu tinha 1 ano, 20 e tantos anos, né? Então eu chamava meu pai. Então, enfim, eu tenho outros 3 irmãos e uma irmã por parte de mãe também. Uhum. Então, imagina, meio difícil, né? Foram 9 anos. Isso. 9 anos que tu Meio teve difícil. na escola. Foram 9 aniversários. Exato. Né? Foram 9 natais, 9 dia dos pais, Natal, né? 9 dia dos pais. Eu lembro que teve um dia dos pais. Agora que eu me lembrei, assim, teve um dia dos pais, eu estava na igreja e era um domingo de dia dos pais, e aí fazia o desenho, né? E aí terminava o culto, fazia uma apresentação. Aquela típica apresentação de igreja, né? Que a professora da escolinha fica lá gritando na frente, dançando, e as crianças olhando, fingindo que estão dançando, fingindo que estão cantando, né? Terminava, a gente tinha o nosso desenho, eu corria lá e entregava para minha mãe, né? Dava um abraço na prof, né? Todo mundo ficava me olhando porque eu era sempre o guri sem pai. Uau. Né? Eu tinha essa identidade, eu era o guri sem pai, né? Na igreja eu era o cara que não tinha pai, todo mundo tinha um pai na igreja, o Antônio não tinha um pai. Então isso assim, isso na infância me traumatizou de um jeito assim que eu passava por algum perrengue, né? Eu caía, me machucava e eu não sabia para onde correr, sabe? Eu não sabia a quem pedir socorro, né? Eu ficava meio assim, pô, e agora, né? Para onde eu vou? Né? Quem vai me ajudar? Eu não tinha para quem correr, né? Porque sempre que uma coisa aperta, né? A gente corre pro pai, né? Sempre. Então, isso na infância foi dolorido, isso na infância foi difícil. Isso foi embrutecendo meu coração, sabe? Foi fazendo eu criar um ódio do pai. Né? Na infância, a gente aprende muito palavrão na escola. Daquele palavrão que tu xinga a mãe, filho, né, disso, daquilo. E eu nunca aceitava, cara, nunca aceitava. E aí tinha uma época da vida que eu falava assim, pega e fala do meu pai então, mano, mas não fala da minha mãe. E a gente brigava e batia. E com 9 anos você foi rever Sim. o seu pai. Como é que foi esse reencontro? Na verdade, assim, cara, meu pai sabia que eu jogava futebol, né? Sabia que eu jogava bola e eu jogava em muitos times, assim. Cara, eu jogava campo, futsal, campo, né? Jogava na cancha de areia na frente de casa e realmente eu me destacava, né? Me destacava. E meu pai soube, assim, né, que eu jogava futebol e ele foi me inscrever numa escolinha, né, de um professor que era primo dele e me levou. Ele chegou e falou assim, meu filho vai ser jogador, né? Meu guri vai ser jogador e tal. E me inscreveu lá e me levava, primeiras vezes, né? E depois eu comecei a ir sozinha, de bicicleta, né? E eu ia para os treinos. Então, a partir dali que eu tinha um pai, né? A única imagem que eu consegui assimilar dele, assim, era que ele queria que eu fosse jogador. Né? Te incentivando a ser um atleta. Isso, me incentivava muito a ser jogador, né? Me ligava, assim, de vez em quando para minha mãe e perguntava como é que eu tava, né? Não esquece que a tu tem treino, tem que jogar bola e tal. Aí ele foi me olhar, inclusive, num campeonato, né? Me destaquei naquele campeonato, tinha ido muito bem. E eu lembro que teve um dia, né? Por eu ter me destacado, eles me inscreveram numa peneira de futebol do Inter. Olha aí. Né? Eu lembro até a data, era dia 18 de dezembro de 2008, né? Eu ia para essa peneira lá em Porto Alegre, ia fazer um teste lá. Nesse período que eu estava jogando, né, eu não tinha presença
de fato do meu pai ali, né? Mas foi o tempo que ele me acompanhou, porque ele sabia que o filho dele jogava bola. Até então foi mais próximo dele a ti. Isso, ali foi o tempo que eu tive próximo dele, porque ele tinha esse sonho, né? Pô, imagina se meu filho for jogador, provavelmente, né? Um sonho dele que era não um sonho que ele tinha, isso, realizar. Exato. E ele queria, né? Ele, imagina, ele pensou assim, vai que meu filho deslancha, né? Então era o sonho dele, ter um filho jogador. E esse tempo é o tempo que eu lembro, assim, que eu tinha a presença dele, né? E nisso veio algo inesperado. Eu exato. queria que tu contasse só antes, você que está curtindo, você que está com a gente aqui, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe esse programa e marque alguém, envie para uma pessoa que não tem um pai ou não tem uma mãe ou está de mal, na verdade? O pai e a mãe existem, mas estão de mal um com o outro. Esse programa está sendo inspirador e vai abençoar muitas vidas, viu? Vamos juntos aqui com o Antônio Vorst, que é vereador da cidade de Estância Velha, Rio Grande do Sul, jovem vereador de 24 anos, contando essa história de superação e que ele teve que ter aí e está tendo até hoje. Você, atleta ali com mais ou menos 11 anos de idade, isso, aconteceu alguma coisa inesperada. Tu pensa que eu simplesmente, um dia eu acordei e não conseguia andar, né? Do dia pra noite? Do dia pra noite. Eu lembro das datas, assim, né? Eu lembro dia 9 de dezembro, eu baixei no hospital. Minha mãe me levou no hospital porque eu não conseguia andar, tava com as pernas inchadas. Olha só. E chegando no hospital, né? Eu fiz os exames, etc. lá. Depois chegaram na conclusão que eu tava com osteomielite. É uma infecção que aparece nos ossos, né? Ela apodrece o osso do teu, no teu corpo, numa extremidade. E geralmente as pessoas que se recuperam, se você pesquisar aí, dá um Google, osteomielite, né? Sequelas, também pessoas sem um membro, né? Mão amputada, pé amputado, braço amputado. Tem pessoas para não generalizar a doença, tem que amputar. Porque é realmente uma infecção que generaliza, né? Okay. Ela é um caso que apodrece o osso e aí, para ela não pegar a rede, o sistema sanguíneo todo, tu corta aquele membro, uma criança com 11 anos. Isso. Gente, então, assim, tem gente que pega no peito e tem que tirar metade do peito fora. Uma coisa complicada. E me deu esse negócio aí, imagina, dia 9 de dezembro, né? E o médico me olhou, né? Se assustou com o meu quadro, viu que estava muito infeccionado. Eu já vinha com febre mais ou menos um mês, né? E naquele dia o médico falou, olha, leva esse rapaz para outro hospital. Eu fui trazido aqui para Novo Hamburgo, no Regina, né? E para tratar ali na ala pediátrica. E baixei no Hospital Regina. Né? Eu tinha tanta dor, cara, que eu passei 6 dias sem dormir. Os primeiros 6 dias no hospital internado eu não dormia de dor. Eu levava umas doses de morfina, né? E alucinava, até que eu desmaiava e ali descansava. Você não dormia, tu desmaiava? Não dormia, desmaiava mesmo, porque eu fiquei 2 dias direto acordado e aí desmaiava algumas horas. Era complicado. E por que eu tô falando disso, Zé? Porque naquele momento eu tive um pai, sabe? Teu pai descobriu essa doença que tu estava no hospital? Minha mãe avisou ele, chegou até o conhecimento dele, né? Que eu estava passando por aquela situação, que eu podia vir a óbito, né? E aí ele apareceu. Naquele momento eu vi ele ali, né? Ele veio, ele chegou no hospital um dia, eu estava deitado na maca, eu lembro que eu ficava sempre tampado, né? Um lençol em cima das pernas, etc. E nisso ele chegou, né? E o meu pai, ele é um cara duro, assim, o alemão geralmente tem um coração duro, né? Assim como eu sou descendente de alemão, a gente tem um coração mais difícil de amolecer, né? E embora seja assim, eles, muito da família dele, eles são muito brincalhão, né? Meu pai tem um perfil que eu digo é do tiozão no churrasco. Faz muita piada e às vezes assim, sem nexo. Eu tenho esse perfil também, né? Eu gosto muito de contar piada, de fazer piada, mas não tem graça nenhuma. Eu já recebi uma piada dele há muitos anos atrás no meu Facebook, né? Pra te ver como é uma honra participar, né? Sou teu fã de anos, né? E tô aqui hoje. Então, assim, ele chegou em mim, eu tava ali, né? E ele sabia da minha situação, ele olhou pro meu pé e olhou e falou assim, tu vai morrer com esse pé aí, né? E nisso eu lembro no quarto que ficou um silêncio mortal, assim, né? Tinha mais pessoas no quarto compartilhar, tinha 5, 6 pessoas no quarto. Tu vai morrer. E minha mãe ali do lado, vai morrer com esse pé. Fica tranquilo, tá? Tu não vai perder ele, né? Porque ali já se falava que eu podia acabar perdendo meu pé, né? Tu vai morrer com ele, não vai morrer sem, né? Então essa foi a piada que ele fez. Eu lembro disso, me marcou muito, né? E eu não tinha o contato com ele, então assim, eu pouco conhecia, eu pouco sabia, né? Mas naquele momento eu ri, eu entendi que era uma piada, né? E aquilo foi legal pra mim, assim, ter aquele contato, realmente sabe? O dom do teu pai não era piada. Não era, mas fazia muito. Ideal pra fazer uma piadinha dessa. Isso. É o perfil, né? Tem gente que faz bastante. Então o que aconteceu?
Ele estava ali presente, precisava de alguma coisa, deixou à disposição da minha mãe, precisava de algo, falava com ele, né? Eu fiquei 34 dias internado, passei Natal, Ano Novo, né? Uau. Passei por 3 procedimentos de cirurgia, um mais arriscado que o outro. Eu era para ter feito uma cirurgia só. Como não venci, fui para a segunda cirurgia, eles falaram assim, olha, se ele não reagir bem, nós vamos ter que amputar, né? Na minha canela, no pé esquerdo eu tenho a cicatriz, né? Então eu ia perder a canela, no meio da canela esquerda e no meio da coxa direita, porque o meu joelho direito também estava comprometido, né? Eu tenho as marcas, até depois de ter um momento eu vou te mostrar ali. Então eu ia perder aqui, né? E minha mãe, Deus livre, nunca ia aceitar aquilo, né? Imagina, para ela ia ser pior que perder o filho mesmo, né? Minha mãe não ia se contentar nunca. Minha mãe sempre foi uma cristã muito fervorosa, né? Ela não aceitava, então ela passou orando muito. E eu, criado na igreja, né? A mãe pediu oração para todo mundo ter igreja no Vale dos Sinos. De repente até você orou por mim e não lembra, né? Não sabe. Porque possivelmente. Muita gente aí orou por mim naquela época, né? Então o que aconteceu? Fui para a primeira cirurgia, não foi suficiente, fui para a segunda, com essa ameaça, né? E aí veio a notícia, olha, teu filho reagiu bem até, né? Perdeu bastante infecção, a princípio vamos manter ele, vamos ver como ele vai reagir. E aí depois empedrou de novo a infecção, cara, secou de novo, eles falaram assim, olha, a gente vai ter que operar pela terceira vez. E agora, não querendo assustar vocês, né? Falou pra minha mãe e meu pai, mas 5% de chance ele tem de andar de novo. Uau! Né? Então, assim, é muito arriscado. Era 95% de chance de perder as pernas com aquela infecção. Muito arriscado mesmo, né? A gente vai ter que cortar para conter, porque senão daqui a pouco sobe, né? E vai tomar o corpo todo dele, e aí o guri tem os dias contados. E depois dessa terceira, tu vendo o teu pai, aquele reencontro, né? Depois dos 9 anos, né? Poucos anos depois, tu rever ele de novo, te deu mais força? Cara, isso me deu uma confiança incrível. Uma confiança incrível. E aí é que entra a diferença da criança que tem aquela presença, né? Eu tinha medo e olhava para ele, né? Eu ficava com medo daquela situação, eu não sabia o que estava acontecendo. Obviamente o médico não falava para mim que eu tinha chance de perder as pernas, que eu ia morrer, né? Isso tudo eles falavam para minha mãe, né? Olha, mãe, é isso, é aquilo, pai, é aquilo, né? Eu tinha muito medo porque eu via a cara deles assustados, meus pais estavam assustados. Percebia, né? Que alguma coisa estava muito errada. Eu percebi que aquilo não era normal, eu tinha muito medo, né? Mas eu olhava para ele e eu ficava tranquilo, sabe? Eu olhava, eu via que não, meu pai está aqui, né? Tá tudo errado, mas meu pai está aqui, então qualquer coisa é com ele, né? Então realmente naquele momento eu tinha muita confiança, sabe? Eu estava seguro, eu estava tranquilo, né? Então o que aconteceu? Eu fui para a terceira cirurgia, né? Minha mãe orando, o pessoal orando, todo mundo acreditando que ia sair de lá bem. Uhum. E olha, foi um milagre mesmo. Um milagre aconteceu. Milagre mesmo. A terceira cirurgia foi um sucesso. Rasparam meu osso, tiraram profundamente a secreção, né? Muita infecção, deixaram drenos na minha perna, né? Mas aí eu aviso, ó, se os drenos não terminar o serviço, é porque realmente tem demais e aí não tem o que fazer, nós vamos ter que amputar ele, né? Minha mãe não aceitou de jeito nenhum, né, que eu amputar minha perna e tal. Mas deu tudo certo. Deu tudo certo, graças a Deus, né? Olha só. E quanto tempo depois tu te recuperou? Pois é, eu tive uma recuperação doida, né? O médico falou pra minha mãe, ó, ele vai ter que ficar deitado, né? O Antônio não vai poder caminhar, não vai poder andar por muito tempo, vai ter que ser 1 ano de fisioterapia, sabe, para ele voltar a andar. Uhum. Inclusive eu estava usando cadeira de rodas no hospital. Como eu entrei lá em dezembro, as cirurgias terminaram ali antes do Natal ainda. Logo depois do Natal eu fiquei de cama, né? E no início de janeiro eu ainda estava com uma cadeira de rodas. Uhum. Mas a infecção foi tão forte, Misa. Eu cheguei a pesar 27 quilos. Uau! 27 quilos. Eu era uma criança baixinha, né? Eu tinha 11 anos, eu era pequeno, eu era o menor da turma, né? Eu era o mais baixo ali, então eu era sempre o pequeno. E eu era franzino, eu era magro, mas eu fiquei com 27 quilos, cara. Uau. Eu tava realmente, assim, a infecção assustava. Eu olhava pra mim e pensava assim, esse guri tá mal mesmo, né? E eu não conseguia, eu andava de cadeira de rodas, mas tinha que me empurrar. Eu não tinha nem força para girar a cadeira de rodas, né? Os primeiros meses, mas a minha mãe não aceitou. Né? O dia 12 de janeiro eu ganhei alta daí, né? Que eu tive aquela recuperação. Uhum. Minha mãe conta que eu engordei 10 quilos em 2, 3 dias, né? Eu fui para casa, né? E quando começou aquela infecção sendo expulsa, eu comendo, né, eu ganhei vida de novo. Olha aí. Mas eu não devia andar, né? Aí o que minha mãe fez? Nos primeiros dias de vida já, ela fazia eu andar da cama pro banheiro para tomar banho. Parece que eu tô vendo a tua mãe dizendo, chega de frescura, vamos lá. Vamos lá, chega vamos de caminhar. Frescura. Ela pegava na minha mão, né? E eu ia apoiando, eu não tinha força, imagina, não tinha nem força. E eu ia na ponta dos pés pro banheiro
e sentava na cadeira, ela colocava uma sacola no meu pé, enrolava com fita, né, no meu joelho. Segundo o médico, tu não podia fazer isso. Não tu podia. Tinha que ficar de repouso absoluto durante muitos meses. Isso. Eu lembro que no terceiro dia daí, eu tive um acidente, ela foi tirar a minha faixa e a faixa estava grudada, né. Quando ela tirou aquela faixa, deu um jato, assim, saiu pus e infecção, era um sangue preto. E aquele negócio era quente e fedia. Sem mentira, cara, dava vapor, de tão quente, vapor, tinha febre naquele local ali. Eu ainda estava tomando os antibióticos, ainda tomava medicação e tinha uma febre ali. Era quente e saiu. E aí a minha mãe na hora me conduziu, me levaram no banheiro e eu fiquei sentado na cadeira com as pernas para cima. E aquela coisa corria e a água do chuveiro pegava em cima e corria e lavava. E minha mãe teve contato com o médico. E aí o médico depois foi me analisar e falou assim, limpou. Uau! Né? Isso foi o que tinha de infecção saiu, né? Eles removeram o dreno ali, saiu aquele resto de infecção. O médico dos médicos ainda estava fazendo e ele o falou procedimento. assim, o que aconteceu com ele? Porque o que era os antibióticos era para expulsar aquilo ali em 1 mês, 2 meses, né? E minha mãe falou, olha, eu não sei, né? Mas ela contou, né, que ela me levava pro banheiro caminhando, que ela fazia eu andar em casa e tal. E ele falou assim, olha, provavelmente pelo esforço que ele fez, expulsou Era para acontecer. Expulsou, né, o negócio, o corpo fortaleceu, né? E sabe o que é interessante, Antônio? A gente está falando aqui sobre paternidade. Toda essa força para ti, os 5% foram o suficiente. E a recuperação que poderia levar até 1 ano, em poucos dias, né? Tu teve força, tu teve coragem, mesmo incentivado pela tua mãe. E tudo isso aconteceu porque tu viu o teu pai naquele momento no hospital porque contigo. ele estava ali comigo, né? Mas uau. Infelizmente ele me abandonou de novo, né? Quando ele percebeu que eu não teria mais capacidade de jogar futebol, não voltaria mais, jogou né? mais futebol. É o médico que decretou, né? Antônio, sem futebol pra ti, sem esporte, tu vai ter que ter uma vida controlada, tu vai ter que cuidar da tua alimentação. Okay. O resto da vida tu vai ter que cuidar do que tu vai fazer, tu não pode mais machucar. Se tu bater o teu pé forte, vai quebrar. Aí veio uma grande decepção pro teu pai, né? Porque ele queria que tu fosse um atleta. E aí ficou um tempo sem te ver. Quanto tempo demorou para vocês se reencontrar depois desse fato? Essa decepção dele, né? De não tinha mais essa esperança de ter um filho atleta. Ali eu tinha 11 anos, né? Eu só fui ver ele de novo quando eu tinha 17 anos. 17 anos. Ele não morava na mesma cidade que eu, né? Ele estava morando já no litoral e morava sozinho, inclusive. Eu só fui ver ele de novo lá, né? Foi um dia que eu estava indo para o trabalho, eu andava de bicicleta, para ter noção. Minha recuperação foi tão rápida, me apaixonei por bicicleta, né? Voltei a jogar futebol, não jogo mais nada, né? Infelizmente. Perdi a capacidade dos movimentos inteira. Esses aí são os melhores jogadores, né? Quando chega assim, não, eu não jogo nada. Não, eu não jogo mesmo. Eu perdi muito na minha capacidade dos movimentos, né? Tive que recuperar depois de novo, né? Desconfiança, né? Tinha muita desconfiança para andar, para correr e tal. Então penso, eu até perdi a capacidade de andar reto, demorei muito, né? E mas enfim, tava de bike? Andando de bike um dia, indo pro trabalho, eu começava às 7 horas, eu passei, olhei pro lado num bar e vi que meu pai estava ali na frente, cedo da manhã. Eu olhei aquela imagem. 17 anos de idade. 17, eu olhei e falei, cara, é meu pai. E tu sabe que foi Deus que preparou aquele momento, porque eu estava num processo de perdão, né? Eu estava precisando crescer, eu estava precisando romper, né? O Misa comentou que hoje eu estou vereador, né? Eu sou político. Eu tinha uma conversa na igreja com um pastor, com um bispo da nossa igreja. E lá em Porto Alegre, inclusive, num congresso, ele comentou assim, Antônio, eu preciso do contato do presidente do conselho de pastores na tua cidade lá. E aí, olha a conversa que eu tive com ele. Eu falei assim, é o fulano de tal, ele é pastor de tal igreja, né? Gente boa, amigo meu, conheço e tal. Tu se dá bem com ele lá sim. E quem é o representante da igreja de vocês lá? Quem é que é o homem de Deus lá na cidade que é vereador, político? Nós não temos representante, pastor. E ele veio assim, então por que tu não te candidata? Olhou pra mim e falou, né? Pô, quem sou eu, né? Não tinha confiança em mim, imagina. Eu era um guri todo cheio de trauma, de medo, inseguro, né? E as pessoas viam em mim um potencial. As pessoas olhavam para mim e viam um cara com perfil, um cara que, assim, que tinha ideias, você né? Tinha 17 anos. 17 anos. O pessoal não acreditava que eu tinha 17 anos, né? E falava assim, não, tu tem perfil, tu é o cara, vai lá. Te filia no partido, guri. Nós estávamos em 2014, foi bem na época da eleição para presidente, naquela época. E aí eles falaram assim, cara, te filia no partido aí, cara. Olha só. Lá em 2016 tu vai ter 19 anos e tu concorre. E o pastor falou, tu é bom, cara, tem um cara de perfil, tem um cara inteligente, se comunica bem, né? Tem um cara que estuda, trabalhador. Teu perfil, cara, se não for um homem de Deus trabalhador, vai ser quem? Olha, né? Ele falou bem assim pra mim. Visão, hein? E aquilo me encheu de uma força, cara.
E olha que doideira. Aí eu conversei com meu pastor estava junto. Sim. E ele, até vou mandar um abraço para ele, pastor também, tem o xará, Misael de Oliveira. Misael, que nome lindo, hein, pastor? Da Sara aqui, agora está aqui em Novo Hamburgo, né? Ele é meu pastor lá em Instância e ele falou assim para mim, Antônio, tu é bom, tu é um cara de caráter, né? Tu é um cara de perfil, Deus quer te usar muito, e só que tu precisa vencer algumas coisas na tua vida primeiro. Ele me conhecia muito bem, o pastor da gente tem que nos conhecer, né, mesmo? Isso. Ele conhecia muito bem meu coração. E aí mais uma vez vem à tona esse problema na paternidade. Isso. E ele falou assim, mas tu precisa romper, cara, tu tem que ser mais confiante. Olha isso. Tu tem que ser um cara que acredita em ti, velho, porque todo mundo confia em ti, mas tu não acredita. Superar os traumas. Ele conhecia isso, ele sabia que eu não me conhecia, que eu não confiava em mim, né? Uhum. Então... E aí sim tu começou um processo de cura. Isso entrou na minha mente assim, eu preciso falar com meu pai, olha sabe? Aí. Eu preciso liberar ele. Porque eu tinha feito retiro, eu tinha feito congresso, eu tinha recebido o Espírito Santo. Mas faltava alguma coisa romper, sabe? Quando tá tudo certo, mas não tá tudo certo. O processo da cura já tinha começado. Tinha começado. Mas ainda tinha algo para acontecer. Eu já não doía mais quando eu lembrava do meu pai. Não era mais uma dor assim de odiar ele, sabe? Era uma dor de não ter. Tava cicatrizando. Tava cicatrizando, mas não tava cicatrizando. E o que faltava era ter o contato com ele e falar de homem para homem, sabe? E com 17 anos, nesse tempo todo, tu reencontra teu pai. Dias depois daquela conversa, eu passando, cara, eu olho pro lado, tá meu pai ali. Uau! Aí eu falei, puxa vida, onde é que tá esse cara? Eu voltei do trabalho, olhei para lá, não via ele. Eu fiquei uns dias ali, né? Meu pastor sabia, falou assim, vamos atrás dele. Com quem tu tem contato? Eu, meus tios, né? Fui atrás de um tio meu e falei, onde é que tá meu pai? Ele tá numa pousada ali, assim, ele veio para se tratar. Ele vivia doente, como ele fumava e bebia muito, né? Ele tinha problema no coração, fígado, rim, etc. Aí ele veio para fazer uns exames ali, ele estava ali numa pousada. E eu falei, não, eu vou atrás dele. E eu ensaiei, cara, eu ensaiei o momento de eu falar com ele. Sabe? Eu lembro até hoje, assim, do que eu falei para ele, eu estava frio no momento. Eu tomei uma decisão, foi num sábado de tarde, era umas 4 horas da tarde, né? Eu falei, meu pastor, vamos lá, vamos, né? Eu peguei e fui até ele na pousada. Eu lembro muito bem, assim, do momento, né? O pastor ficou no carro, né? Ele falou, olha, tu sabe o que tem que fazer, né? Entra lá, vai leve. Então, bati palma lá, chamei, né? Veio a dona da pousada, falei, eu vim ver o seu Ângelo, né? E aí ela falou assim, o seu Ângelo, aí chamou ele. E nisso era grande, ele tava lá no fundo, assim, né? Fumando um cigarro. Aí ele olhou pra mim, né? E fez assim com a mão. Nem falou comigo, só acenou, né? Aí ele entrou, sentou numa cadeira, assim, tinha um banquinho na frente, sentei no banquinho, olhei pra ele e falei, e aí, pai, como é que tá, né? Tudo certo? E ele, tá tudo certo, não sei o que e tal. Aí eu falei assim, vamos lá no teu quarto, né? Eu pedi pra entrar no quarto dele. E eu vi que ele não queria me levar no quarto dele, porque imagina, ele tava num lugar muito simples ali. Tava com vergonha. Era uma salinha muito pequena, cara. Era um quartinho muito pequeno, assim, que ele tava. Eu entrei, assim, só tinha cama, um bidezinho e uma televisão, assim, bem velhinha, né? Não tinha praticamente nada ali. E nisso eu entrei e pedi pra ver ele, né? Pra falar com ele. E aí ele... eu tava frio naquele momento, assim. Foi um momento marcante da minha vida, sabe? Foi um momento, acho que eu digo assim, se eu fosse nomear um momento mais importante da minha vida, eu ia dizer foi esse, sabe? Uau. Foi meu terceiro... Foi o divisor de águas. Terceiro dia que eu nasci, sabe? Porque eu nasci lá em 97 e aí eu tive a minha segunda chance lá no hospital, né? Quando eu tinha 11 anos, mas eu tive esse dia também que me marcou muito, né? Que coisa incrível, então, gente. O que aconteceu? Eu falei assim, pai, olha só, o senhor me feriu muito, né? O senhor me feriu muito. A tua ausência, ela me machucou e ela me transformou na pessoa que eu sou hoje. Eu sou um cara muito frustrado, eu sou um cara muito infeliz, muito triste. Eu sou um jovem totalmente depressivo, viciado. Eu sou doente. Eu falei pra ele assim, eu tenho muita dificuldade. Eu lembro das palavras todas que eu falei pra ele. Eu tenho muita dificuldade de dormir e de acordar. Olha isso. Me dói muito a falta que o senhor me fez. A falta da tua presença na minha vida me tornou uma pessoa muito ruim, né? Eu sou uma pessoa totalmente carente de um pai. Eu fui uma criança muito machucada, né? Mas eu decidi perdoar o Senhor. Eu já perdoei o Senhor pelas tuas faltas. O Senhor teve os seus motivos. Eu sei que o Senhor não é uma pessoa perfeita. O Senhor também teve as suas necessidades, suas carências, né?
E ele tava duro, cara. Ele tava duro, eu juro, assim. Ele era baixinho, mas ele tava sentado na cama dele assim, sabe? Quietinho. Com os braços lá do corpo, assim. Ele tava duro com aquele momento. Aquele momento acabou com ele, sabe? Assim. E ele não chorava, ele tava duro, ele era uma pedra olhando pra mim naquele momento. E eu falava assim, o senhor teve seus motivos, eu entendo eles, eu perdoo o senhor por isso, já perdoei. Mas isso ainda me machuca muito, eu preciso que o senhor ore comigo. Uau! Esse momento é difícil para mim falar, eu me emociono, né? Olha que lindo, mano. Mas eu falei, eu preciso que o senhor ore por mim e me abençoe, assim como Abraão abençoou Jacó abençoou José, né? Eu preciso que o senhor me abençoe. E ele orou e falou assim, não, eu te abençoo, com certeza. Aí eu peguei a mão dele, botei na minha cabeça assim, e falei, pai, eu vou orar. E aí depois o senhor ora por mim, né? Aí eu falei, olha Deus. Aí eu falei tudo que eu tinha falado para ele, né? Deus, eu sou um cara todo errado, né? Eu me criei sem o meu pai, eu tenho feridas, eu tenho um coração totalmente errado, eu sou um cara depressivo, eu sou um cara viciado, falei tudo aquilo, né? Eu sou realmente um cara desgraçado, né? Eu me humilhei ali. E falei assim, mas Deus, esse cara, ele foi criado porque ele foi criado carente, sem a presença do pai. Agora ele está aqui e eu perdoei ele e eu quero que ele me abençoe para mim ser outra pessoa daqui para frente. Eu preciso ser outra pessoa, eu preciso melhorar, eu preciso crescer, avançar. Uau. E eu preciso da bênção dele. E é importante para você que está assistindo saber que você só vai ser abençoado a partir do momento que o seu pai te abençoar. Né? Os pais, eles têm uma influência na nossa vida, que são os pais que nos abençoam. Né? Não tem nada mais valioso que você abençoar seu filho, falar, filho, eu te amo, tu é um guerreiro, tu é um príncipe. Esse recado do Antônio não é para os filhos, é para os pais que estão assistindo. Exato. Porque os filhos não têm culpa se o pai não quer. Exato. Se o teu pai não quisesse te abençoar, tu fez a tua parte ali, né? E claro que Deus estaria te abençoando, mas pai, a importância de vocês abençoarem os seus filhos, como foi o caso, independente de como era a fé do seu Ângelo, a bênção pro Antônio era muito importante, e foi muito importante, porque foi a virada de chave para tua vida. Foi. Ali, com 17 anos, 6 anos depois da ausência, mais uma grande ausência na vida do nosso querido Antônio, mais uma vez era uma virada de chave, aí sim, completamente curado para a glória do Senhor. Eu quero pedir para a galera se inscrever no canal, compartilhar, deixa o seu like, deixa o seu comentário, mande esse programa para uma pessoa que você sabe que passa por esse tipo de problema, que está ali em crise na sua família, não fala com seu pai, com a sua mãe. Vamos compartilhar cura, vamos compartilhar felicidade, vamos compartilhar tempo de qualidade para essas pessoas. Antônio, foi uma virada de chave. Ali você perdoou. Foi. É um processo, né? Até hoje eu sei que tu deve ter coisas, mas perdão, totalmente superado. O perdão, ele é um processo, né? Você nunca vai perdoar 100% na primeira. Você vai perdoando. É aos poucos. Né? E é uma escolha, né? É uma escolha. Você escolheu perdoar ele. É uma escolha, foi uma decisão. Né? O amor é uma decisão. E o perdão é uma decisão. Né? Como é que você vai tratar alguém com amor? Né? Você decide tratar aquela pessoa da maneira que você queria ser tratado. Depois desse caso, vocês se afastaram de novo, e qual foi a outra vez que vocês se reencontraram? E essa história já está chegando, essa história da paternidade já está chegando no final, você vai se surpreender. Então, ele me abençoou ali, né? Ele não falou nada, eu pedi para ele orar, ele não orou, né? Ele só falou assim, tá abençoado filho, né? Ele falou isso, tá abençoado filho e tal. Aí eu lembro que ele botou a outra mão na minha cabeça assim, eu abri o olho e vi aquilo ali, né? Naquele momento eu tava frio ainda, né? Eu pensei que no momento, eu calculei, eu treinei para fazer certo aquele momento, para dar tudo certo, eu queria que desse certo. E eu falei, pai, muito obrigado, tal, né? Perguntei para ele se ele precisava de alguma coisa, comprei um cinto para ele, uma camiseta, né? Que ele não tinha um cinto, a calça caía, a roupa dele tava toda na praia, né? E foi aquilo ali, né? Perderam o contato de novo? Levei as coisas para ele, falei, pai, ó, meu número tá aqui, se precisar me chama, me liga, né? Depois fui embora com o meu pastor, chorei pra caramba, sabe? Aquilo me libertou, tirou, assim, fardos das minhas costas, sabe? A partir daquele momento eu era outro cara, né? Eu era outro cara. Minha vida rompeu de todas as maneiras, sabe? Todas as maneiras. Eu era empregado, eu lembro que dali eu saí empreendedor, sabe? Eu decidi empreender. Aí começou a crescer na vida. Eu conheci um cara que me ensinou a vender. Comecei sabe, sair daquela vida que eu tinha, né? De quem não sabia nem se ia se formar no ensino médio. Olha só. Né? Eu era um aluno muito ruim, eu era um colega ruim, eu era uma pessoa que incomodava, né? Na escola, adolescente frustrado, 17 anos. Era inteligente, mas era indisciplinado. Eu era muito inteligente, de fato. Os professores me reconheciam por isso, né? Eu tinha uma capacidade muito grande, né?
Mas pós esse fato, tua vida começou... A minha vida alavancou, cara. Eu ia na secretaria da escola, imagina, eu estava 17 anos, eu estava no ensino médio, estava no segundo ano do ensino médio, eu estava ali, eu era um problema, de fato. Me tornei um auxiliar, cara. As professoras começaram a me reconhecer nesse fato. Na firma eu tinha uma dificuldade de me relacionar com o meu patrão. Eu tinha medo do meu patrão. Olha só. Eu tinha medo das autoridades, sabe? Por causa do trauma da falta do trauma pai. da autoridade da minha vida, que era Uau. meu pai. Eu tinha trauma, então assim, eu tinha medo do meu patrão. Vinha o gerente, cara, eu suava, velho. Meu patrão, Deus o livre, sabe? Então eu me escondia pra não ver o cara. Meus colegas de serviço que eram mais velhos, que eu era auxiliar, né, na gráfica que eu trabalhava. Então eles apareciam, eu tinha medo deles. Eu ficava aquele negócio, os caras que eu gostava, mas eles estavam ali representando a autoridade. Eu tinha medo. Por isso que eu até vou fazer um comentário. As pessoas que você vê na criminalidade, né, que odeiam a polícia, fala mal do professor, xinga o bombeiro, sabe? Essa imagem, pode ver que é uma pessoa que tem trauma, passa por isso. Com Infelizmente, 35% mesmo do jovem brasileiro se criou assim a figura do pai. 35%. De 10... Dados atuais, hein? Tá, de 100 tu vai tirar 35. Uau. Né? Que se criaram assim. É muita gente, cara, é muita gente. E como nós somos frutos das nossas escolhas e dos nossos traumas, é isso que acontece. Exato, então assim... Você cresceu na vida, Pra resumir, virou minha chave, e sabe? o seu pai? Eu me candidatei a vereador com 19 anos mesmo, sabe? Me tornei uma liderança na cidade, fiquei reconhecido, as pessoas me conhecem, os pais dos meus amigos, todo mundo me abraça, sabe? Gosta de mim, me conhece como uma referência, sabe? Pô, o Antônio é uma liderança jovem cristã aqui na cidade, os pastores me conhecem, me reconhecem por isso, sabe? Mas só fui ter contato com meu pai de novo, cara. E não foi por falta de ir atrás, tá? Tentei muitas vezes. Você fez sua parte. Mas realmente relacionamento é duas pessoas, né? Isso. Então, os dois têm que querer. Fui saber dele de novo em 2018, né? 2018. Eu lembro que no final do ano eu tive um contato por parte de um tio meu. Ele estava numa pousada, né? Aqui no Novo Hamburgo, né? Num lar de idosos, na verdade, num lar geriátrico. Esperando também fazer exames, né? Só que ele precisava de acompanhamento, então ele teve que ficar no lar, não ia ficar na pousada. E no lar ele estava ali tendo um acompanhamento, né? E ele estava já com um caso de câncer, né? A suspeita de câncer, todo mundo suspeitava que tinha um câncer. E ele não aceitava fazer exame, não aceitava nada. Então meus filhos falaram assim, Antônio, olha só, a gente já tentou de tudo. Teu pai não aceita fazer exame, não aceita tomar remédio, não aceita nada. Tenta conversar com ele, né, para ver se de alguma forma ele vai... Então o filho dele, alguém ele tem que ouvir, E né? aí houve o terceiro reencontro, agora com 20 anos de idade. E aí houve o reencontro. Eu fui até ele, né, sentei com ele, brinquei com ele, assim, né? Eu lembro até hoje dele tapinha na perna dele. Qual que foi a brincadeira? Que medo dessas brincadeiras? Não, sem brincadeira, né? Mas eu assim, só dei um tapinha na perna dele e falei, e aí, velho, como é que tu tá? Né? E aí ele não falava comigo, não conversava comigo, ele só assim, me se queixando, né? Eu tô com dor na garganta, eu machuquei aqui. Ele tava com a língua ruim, ele tava com a língua meio pra fora, então ele não falava bem, ele falava com a língua pra fora, né? Eu tô com dor, uma coisa assim, sabe? Eu tô com dor e estão dizendo que eu tô com câncer, mas é mentira, eu me machuquei. Aceitar. Não, ele não aceitava de forma alguma. Ele não queria aceitar que ele tava doente, né? Ele disse, eu me queimei, eu tô com dor de dente, eu preciso tomar um remédio. Ele me falou o nome do remédio pra eu buscar pra ele um remédio na farmácia. Eu ainda fui na farmácia e, não, cara, isso é só com receita, isso é um antibiótico forte e tal. Pra ter noção, assim, né? Ainda tentei ajudar ele, sabe? E aí ele só foi piorando, a saúde dele só foi piorando. Aí era no final do ano e eu sabia que ele ia fazer um exame, né? De novo no final do ano e começo do outro ano você no hospital. Só que agora não era mais tudo numa maca, Não né? tinha assimilado dessa forma ainda, mas é marcante nessa virada de ano, né? E ele ia fazer um exame, né? E num otorrino, pra ver a garganta dele. E ele fez lá o exame. E meus tios me enviaram uma cópia do exame, né? Uma foto no WhatsApp daquele exame. E eu não entendo nada ali, aquela termo médico, né? Termos médicos. E eu tenho uma amiga médica, eu enviei para ela aquilo ali. Falei assim, doutora, né? O que a senhora me diz, né? Ela falou assim, Antônio, de quem é isso aí? É do meu pai. E ela, putz, qual é a tua expectativa? Eu falei assim, olha, não tenho expectativa nenhuma, pode falar a verdade. Eu falei assim, Antônio, olha só, a gente está em novembro. Eu arriscaria que o teu pai não chega no meio do ano que vem. Uau. Sabe? Estava bem comprometido. Difícil falar. É um estágio bem avançado, um câncer, né? Dificilmente, assim, ele vai passar do meio do ano. Né? Aproveita o que tu tem que aproveitar agora. E com esse diagnóstico, com essa posição,
diante das mágoas que tu tinha, mas já de um perdão liberado, a tua atitude qual foi nos últimos dias de vida do teu pai, do seu Ângelo aqui nessa terra? Cara, eu amei ele, velho. Foi ficar o tempo inteiro do lado dele? O tempo que eu pude ficar, eu fiquei do lado dele, sabe? Eu abracei ele. Os meus tios estavam apavorados, né? Porque ele não aceitava, cara. O problema é quando a pessoa não aceita tomar remédio, não aceita nada, né? E ele parecia uma criança, velho. Resmungando, brigando, não vou tomar remédio, não aceito nada. E aí um dia eles me falaram assim, ele internaram no hospital para fazer o tratamento, né? Na minha cidade, aí eles me falaram assim, Antônio, a gente precisa de ti de novo, conversa com teu pai aí. O meu tio mais próximo que eu tenho me falou, né? Conversa com teu pai, tenta colocar alguma coisa na cabeça dele aí, porque ele não tá aceitando fazer tratamento. Fiquei com ele no hospital. E foram os últimos dias dele? Autônomo, né? Trabalhando por conta, então eu precisava trabalhar de dia para comer de noite. Né? Eu trabalhando para poder ter renda. Se eu não trabalhava, eu não ganhava, não tinha carteira assinada, não tinha garantia, não tinha funcionário, não tinha quem trabalhar por mim. Eu tinha que produzir. E aí eu lembro que foi de janeiro a maio, né? Meu pai faleceu no dia 9 de maio, né? 2019. E foram 5 meses, cara, que eu acompanhei ele. Eu cuidava dele 2 dias por semana, né? Os dias que competia a mim, né? Que eu tive esse contato com ele. A história com ele foi tão doida, cara, que eu descobri em janeiro que eu tinha uma irmã. Tinha uma irmã por parte de pai. Por parte de pai, de 42 anos. Né? A história foi até engraçada, né? Aí já é uma conversa para outra... É uma história, dia, uma aventura atrás de outra, essa tua história. Os últimos dias da vida do teu pai, do seu Ângelo aqui, foi você do lado dele, cuidando dele. Cuidei dele, passei com ele no hospital. Lembra assim, era 2 dias por... Teve semana que foi quase a semana inteira. Olha só. Isso prova que você realmente tinha perdoado ele. Amei ele, cara. Me apaixonei pelo meu pai. Gente, que história de superação. A história ela tem muitos detalhes, a gente já conversou sobre isso. E eu tenho certeza, Antônio, que a galera que está aqui não está por um acaso. O Antônio hoje não tem mais o seu Ângelo do lado dele. Tem a mãezinha dele, mas o seu Ângelo não. Mas enquanto o seu Ângelo estava vivo, ele fez o que precisava ter feito. Ele fez o que precisava ser feito. O seu Ângelo, pelas razões dele, pelos traumas dele, pelas dificuldades dele, não conseguiu dar mais do que o Antônio precisava, mas o Antônio fez o que precisava. Então, esse é um programa de cura. Quando tu libera o perdão, a tua vida realmente muda, a chave da tua história. Vira a chave. Ela realmente, o teu patamar, a tua história vai ser outra. Tu sabe mesmo que eu odiava meu nome, né? Eu odiava meu nome, eu odiava a minha identidade, não me aceitava, cara. E a minha história, eu não aceitava a minha história, né? Eu tinha vergonha de mim mesmo, eu era um cara muito tímido, assim... Eu não era tímido a ponto de ser retraído, mas eu não gostava que as pessoas me conhecessem. Eu tinha muita insegurança, né? Eu tinha medo das pessoas me olharem de um jeito. O meu nome, cara, é Antônio, e eu odiava o Antônio. Meu nome é Antônio Albino. E o Albino eu morria de vergonha, isso era na infância, né? Eu não gostava, cara, eu não aceitava meu nome, eu não aceitava a minha identidade. E a Bíblia diz, em vários momentos, ela mostra a história de homens que tiveram seu nome mudado, né? Porque Deus muda a tua identidade. Cara, desde aquele momento, sabe? Quando eu reconheci que eu precisava ser curado, sabe? Que eu precisava liberar o perdão. Cara, eu me apaixonei pela minha identidade. Eu comecei a amar quem eu sou, entendeu? Porque eu sei que Deus me fez um homem, a imagem e a semelhança dele, entendeu? Que Deus me fez para vencer, velho. Não para viver me lamentando, brigando, mendigando amor, migalhando, sabe? Situações. Deus me fez um cara completo, Deus me fez um homem perfeito, de acordo com a vontade dele, e todas as situações, as carências, aquilo que me supriu e aquilo que me faltou na vida formou a pessoa que eu sou hoje. E agora essa história está ajudando outras pessoas. Eu espero sabe, que sirva, porque para mim eu precisava desse momento, sabe, Zé? Eu não converso muito sobre isso, porque muitas vezes eu acho que é uma falha minha, eu reconheço, sabe? Mas muitas vezes... agora milhares de pessoas vão saber dessa história. Eu fico muito feliz, sabe? E Antônio, como é que o pessoal faz? Como é que é o teu arroba para te acompanhar como vereador, para te acompanhar como trabalhador, como homem de Deus? O cara daqui a pouco tá casando, quer ver lá, olha, pensa num vereador que luta pela sociedade. Um pouquinho que eu ouvi aí dos projetos, realmente são inspiradores. É um homem, sim, de Deus, inspirador também na política. Como é que o pessoal faz para te seguir? Olha, eu sou mais ativo no Instagram, né? Vamos lá. Antônio Vorst, Antônio, né? Aí Vorst é W-O-R-S-T. Tá aí no vídeo aí. Tenho no Instagram, eu tenho no Facebook também, minha página, né? Antônio Vorst também.
Me sigam lá, curtam a minha página no Facebook, sigam, me acompanhem, quiser falar comigo, tem meu Instagram lá no Instagram também. Tem meu WhatsApp lá no Instagram, é só clicar ali, você vai me chamar. Estou à disposição, né, para qualquer assunto, gente. Muita gente me pergunta, né, assuntos relacionados à igreja, sobre a vida com Deus. Como pode um crente na política, né? Muita gente acha que é água e óleo, na verdade não é, né? Na verdade é água e vinho, né? A gente entra na política realmente para melhorar o negócio, para trazer alegria, né? Para fazer um negócio diferente. Estou sempre à disposição. Quem quiser conversar, galera, segue lá, acompanha a minha história e vem fazer parte, que a gente precisa transformar a vida das pessoas. Né? Precisamos fazer isso juntos. Obrigado, inscreva-se no canal Tempo de Qualidade, você que veio através do Antônio, fica aí com a gente, toda semana tem um super programa, tem um super assunto para abençoar e edificar, para trazer tempo de qualidade para você. Eu sou @Misa Silveira lá no Insta, Deus abençoe sua vida e até o próximo programa. Muito obrigado. Valeu. Tchau, tchau.